Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo. Peço desculpas aqui pelo improviso, né, mas vai ser desse jeito, e aí como é fim de semana, tudo mais, vocês já sabem, a gente vai ter apenas 2 vídeos aqui no canal. Na verdade já tivemos um, né, cara, porque o do Gatito eu publiquei muito tarde, né, então ele ficou disponível aí durante toda a manhã, né, então, e esse daqui vai ser o vídeo sobre o acesso total, um pouquinho mais tarde do que o normal. Mas eu só pude ver na madrugada de ontem para hoje, né, o episódio de acesso total, né, episódio 7, o penúltimo, né, da série do Botafogo. O próximo já sai aí nessa... Agora não sei se é agora na segunda-feira ou se é na terça-feira, né, eu não me lembro aqui de cabeça. E aí à noite a gente volta com conteúdos do dia, né, cara, notícias que surgirem, de renovação, de saída, de chegada, enfim, né, desse tipo de coisa mais urgente. A gente fala mais... no fim do dia, né, deste domingo, e a gente também atualiza sobre uma entrevista, né, que foi concedida pelo CEO do Botafogo, Jorge Braga, no Grande Círculo, no programa Grande Círculo do Sport TV. Eu não pude ver essa entrevista, muita gente falou que ele falou muito bem, que ele saiu muito bem, que ele falou muitas coisas interessantes, e a gente vai passar um pouco a limpo essa entrevista aí ao longo dos próximos dias. Não prometo, né, cara, ser logo amanhã, né, mas... em algum momento a gente vai fazer a cobertura dessa entrevista do Jorge Braga, fechou? Primeiro, agora eu quero falar sobre o Acesso Total, episódio número 7, em que boa parte do episódio a gente vê aí o Chay como personagem principal. E eu acho que isso era muito importante, né, para mostrar um pouco, inclusive eu acho que o timing foi perfeito, porque a gente está falando do episódio saindo no fim de semana, da semana em que tivemos a notícia da cirurgia dele. Né, no joelho, na verdade não é cirurgia, gente, é um procedimento, né, a artroscopia não chega a ser uma cirurgia e tal, e aí mostra muito do que foi a luta desse cara, né, mostra ele tomando infiltração, né, tomando injeção no joelho, uma dor do cara, uma agulha do tamanho de um cabo de vassoura no joelho do cara e saindo água pra caramba, inchado, e a gente tá falando desse processo, rapaziada, semanalmente, né. Semana a semana, o Chay tinha que fazer esse procedimento no joelho, né, de infiltração, de tratamento, né, de fortalecimento, porque depois do jogo contra o Coritiba, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Chay teve esse problema no joelho, teve esse problema ali que requeria ali uma artroscopia na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia do Chay dentro do Nilton Santos, na estreia dele como titular e no dia que ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo contra o Coritiba na segunda rodada. Um jogo depois daquele jogo contra o Vila Nova, 1-1, ele entra, dá assistência e contra o Coritiba ele joga muito. Ele tinha 2 opções, como a gente já tinha informado aqui, eu já falei isso no meu vídeo em que eu falei sobre a artroscopia dele. Ou ele fazia artroscopia lá naquele momento e perdia um turno inteiro do campeonato, ou ele ia pra luta, ia pra batalha, jogava machucado, dava o sangue, fazia infiltração, jogava no sacrifício, e foi o que ele fez. E olha a quantidade de pontos que esse sujeito fez com gols e assistências machucado. Isso aumenta muito mais a luta desse cara, certo? Isso daí é pra ser valorizado. Claro, o cara não é bobo nem nada, porque no começo ele tava chegando, ele não ia chegar com um aspecto de, putz, cara, o cara já jogou uma, se machucou, o cara tá bichado. Então, claro que tem a ver com um esforço individual também, mas é um esforço coletivo. Afinal de contas, o esforço individual dele, né, tem por consequência no sucesso, né, o sucesso do Botafogo como instituição dentro da tabela, tá bom? Continuando aí sobre algumas situações, né? Primeiro, aí os desentendimentos entre Freeland e Jorge Braga. Acho interessante que foi dado aí o conceito do Freeland sobre o Jorge, né, da avaliação do trabalho, do que ele pensa a respeito do trabalho, do que o Jorge estava exigindo dele, sem ter um parâmetro para analisar. Essa era a leitura do Freeland, e o Braga dizendo com ironia, né, com a leitura do Braga sobre o Freeland, falando, me agradar é fácil, né, só ganhar os jogos e fazer o planejamento certinho. E aí depois eles acertam, né, as contas, né, falando que, porra, não precisa de amizade, tem que ter respeito, né, a gente tem que ter uma comunicação melhor para que as coisas possam fluir de maneira mais natural, não necessariamente se resolveu, né, cara, porque a gente sabe que essas pinimbas, elas acontecem até hoje, né. Eu vejo um pouco de razão em ambos os lados, tá? Eu acho que o Jorge Braga é um cara que ele vai se apegar muito às contas do Botafogo, porque o que não for resolvido nesse sentido, entre aspas, o pepino vai para a mão dele, né? Então, se não for resolvido, a culpa é dele. Então, obviamente que ele vai ter que ser muito rígido em relação às avaliações daquilo que se tem de gasto
né, no futebol do Botafogo, no departamento de futebol, embora ele não tenha o maior parâmetro para conseguir essa análise criteriosa, já que ele não é do futebol. Bom, tive que ir para cá, estava inviável lá. E aí, o que acontece? O Jorge Braga, evidentemente, ele vai ter que pensar na razão das contas, só que, assim, tem momentos em que é exatamente isso que a gente está vivendo aqui agora, rapaziada, com essa discussão, que o Anderson quer a montagem de um time para agora, que o Freeland entende que a gente precisa de um Botafogo sendo planejado, né, o seu elenco desde o Campeonato Carioca, e o CEO está querendo liberar verba, né, não é que está querendo, né, é o possível, né, dentro das limitações orçamentárias do Botafogo até maio, com as cotas de TV da Série A. Então, é um pouco daquilo, né, cara? Você tem que pensar nas contas, mas se você não pensar também no time, no departamento de futebol, no futebol forte, esse tipo de coisa, você pode ter uns problemas nas contas lá na frente, tá ligado? Esse que é o problema. É a mesma situação lá da discussão do Freeland quanto ao Rafael Navarro. O CEO, para tentar forçar uma renovação do Navarro, cogitou, né, acionar o jurídico do Botafogo para tentar amarrar a proposta feita há 2, 3 meses, que já não valia de nada. E o que isso faria? Faria o Botafogo ter o Navarro até hoje? Faria, mas faria o Navarro não jogar mais pelo Botafogo. Ia ter um embrólio judicial, o Botafogo ia ficar um turno inteiro sem o Rafael Navarro, jogando com o Rafael Moura. O que podia acontecer? Um cara que mais participou de gols na Série B, foi o artilheiro do Botafogo, simplesmente o Botafogo podia não subir. Né? O Botafogo ia ter o Navarro aí, com um contrato renovado, mas com um clima bizarro, e podendo não subir. Então são essas situações do Jorge Braga que, né, tem que ser ajeitadas. O Braga, ele fala ali ele critica ali o Durcésio e o Vinícius Assunção, porque eles falam que o Durcésio e o Vinícius Assunção estão prestando um desserviço para eles na comunicação deles, né? Aí eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com aquilo, né? Mas foi uma crítica muito forte, né? E o Braga dando razão em certo ponto ao Freeland na maneira de falar, na maneira de se meter, na maneira de comunicar, que é realmente a forma como eu recebo, assim, na maioria das vezes, né, essas críticas feitas ao Braga por parte de quem está dentro do Botafogo, né? Que não é aquela crítica de o cara quer mudar tudo e tal, esse tipo de coisa eu adoro, que é muito bom que se incomodem com o Jorge Braga mesmo, porque é um cara muito profissional que quer mudar, né, essa cultura de amador do Botafogo. Só que a forma como ele fala, a forma como ele lida com pessoas é talvez o grande problema dele, e ele mesmo admitiu isso ali naquela reunião ali para acertar contas ali, vamos dizer assim, com o Freeland, tá bom? E aí a gente continua, né, com os jogos, né, com a situação das partidas, tem várias análises táticas super interessantes ali envolvendo o Anderson Moreira, é muito legal, cara, ver esse trabalho tático sendo passado no momento das instruções, no intervalo, tudo mais. E aí, no decorrer, né, do campeonato, né, a gente vê ali a vitória contra o Brusque, né, a gente vê outras vitórias do Botafogo e, cara, o que eu acho interessante também foi a situação do salário. Né, eu acho que foi dado uma ênfase muito grande a essa situação salarial. Né, o próprio Jorge Braga explica que a situação não é um desleixo, não é vamos pagar, vamos empurrar com a barriga e depois a gente paga, não. Né, existe uma verba, mas a verba estava congelada pela Justiça, pelo Sindeclubes, pelo Ministério Público. Mas o jogador de futebol ele não vai entender isso. Ainda mais o jogador de futebol que está acostumado com isso. Que é o caso, por exemplo, do Canu, que já está no Botafogo desde 2019, no profissional. Que é o caso do Joel Carli, que já convive com isso no Botafogo desde 2018, né, de salário atrasado, enfim. E aí é aquilo, cara. Talvez eu e tantos outros não tenhamos gostado disso, por não fazermos parte de um futebol profissional. Talvez isso seja mais comum do que o normal no futebol, né? Mas numa reta final, né, com uma diretoria que se comunica tão bem com o Botafogo, num problema que não era do clube, mas sim da Justiça, de um bloqueio da Justiça, o Canu me vira e fala pro Durcésio que a gente não entra em campo no próximo jogo se não tiver o salário, era colocar em risco o objetivo que eles tinham de subir para a primeira divisão, certo? Achei de uma infelicidade tão enorme, né? Tudo bem, eu acho que não ia acontecer, eles iam entrar em campo, era só ali uma tentativa de mostrar que o grupo estava muito insatisfeito com aquilo, mas é uma coisa que me deixou um pouco irritado, né, cara? Pode ser mais normal do que... Assim, eu nunca convivi com esse
com vestiário de futebol no aspecto de bicho, de premiação. Já convivi muito em vestiário amador, mas de profissional de bicho e tal, eu não sei. Mas tem determinados momentos que me parece que o Canu tá muito mais preocupado que com bicho e com esse tipo de coisa que com qualquer outra coisa. Isso incomoda. Né? Tudo bem que é o que a série mostrou, porque dá o destaque, mas eu não achei legal. Né? Os jogadores naquele momento, vamos dizer, quase que implantaram uma crise numa reta final super importante de campeonato. O Durcésio fazendo o possível, é um cara super comunicativo, é um cara que mostrou muito tato. Parabéns ao presidente Durcésio, porque foi ele que lidou bem com toda essa situação. Né? A responsabilidade, assim, positivamente falando, foi dele. Né? Parabéns ao Durcésio por contornar toda essa situação. Embora a gente saiba que os jogadores, né, cara, é o Botafogo quem tem que mudar o rumo do clube pra amaciar os seus jogadores. É como eu falei lá atrás quando isso aconteceu. Né? Os atletas não querem saber se o dinheiro tá bloqueado na justiça, se não tem dinheiro, se o dinheiro tá na África, na Ásia, na Europa. Eles querem saber do dinheiro na conta dele no dia. Né? É inegociável isso. Né? E o Botafogo ele tem que trabalhar para que os atletas tenham isso em dia. Ponto. E aí, rapaziada, tivemos aí o jogo contra o Vasco, né, cara? Que foi uma loucura. Tudo que envolveu aquele ambiente, eu acho que não tem muito o que falar, é só sentir, é só ver ali todo o pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo. Né, a emoção daquele jogo, que foi aquela partida contra o Vasco da Gama, que foi a sacramentação. E aí nós teremos o próximo confronto que vai garantir o acesso do Botafogo, o próximo episódio que vai garantir o acesso, o título. Eu estarei em Pelotas, eu acho que eu vou aparecer em algum momento, né, no documentário, né, e aí, cara, mais outros detalhes que são muito importantes, valeu? Gente, beijo, quero saber o que vocês acharam desse episódio. Fui!